A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Chegamos agora à parte 8. E sempre informo, você que está chegando agora, assista aos outros 7 vídeos que já estão aí gravados. Porque é importante você acompanhar toda a construção do pensamento, do tema principal, né, que é o trabalhar de Deus na cura e libertação da vida de cada um de nós, né? Então, na parte 7, ficou muito forte aquela questão do medo e precisamos tratar isso. E vamos dar sequência aqui. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, quando que o medo entrou? O medo entrou quando o homem caiu. Então, o homem antes não tinha medo, agora ele vive medroso. Por quê? Porque agora ele se tornou uma pessoa pecadora e Satanás, ele governa sobre o medo. Então, a arma muito forte hoje, tá? Hoje, sempre foi assim, mas principalmente hoje, nesse século 21, numa das últimas gerações antes da volta de Cristo, ele trabalha com medo. Quando ele coloca medo, a pessoa fica escrava e debaixo da soberania do diabo. E aí foi dito que quando você está no perfeito amor, o perfeito amor que é Deus lança fora todo o medo, tá? Então você precisa se voltar para Deus para ser liberto deste medo que você tem aí. Então, Gênesis capítulo 3, dando continuidade, Adão e Eva pecaram, se esconderam, Deus o chamou, ele teve medo, e aí, versículo 11 diz assim: perguntou-lhe Deus, Gênesis 3:11, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então ele comentou para Deus o que tinha ocorrido, tá certo? Como que chegou até ele e como que foi. Aí disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Ou seja, onde Satanás estava corporificado na serpente, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: como a serpente já é Satanás e ele já está condenado, aqui ele já está sentenciado, né? Ele já foi expulso do terceiro céu, então Deus não tem nem perguntar nada para ele, ele já sabe o que é o diabo. Então, versículo 14, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizesse, já foi dando a sentença, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Veja bem, a serpente, de uma certa forma, Satanás entrou nela. E depois que o diabo a usou, Deus vem e aí dá uma sentença. E esta cobra, esta serpente, diz que ela rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Ali tem a questão animal. Hoje nós sabemos que a serpente ela rasteja, né, sobre o pó. Mas também tem a questão espiritual, tá? Porque Satanás é uma serpente que depois ele vira um grande dragão, ok? Lá no livro de Apocalipse. Por quê? De tanto ele comer pó, ele cresceu. E do que Satanás se alimenta? Satanás se alimenta da carne, do pecado, da qual eu e você viemos do pó da terra. Lembra que Adão veio do pó e agora esse corpo é pecador, ele está com a natureza iníqua. Então, toda vez que o homem peca, Satanás se alimenta. O homem e a mulher, tá? Toda vez que o homem erra, Satanás se alimenta, ele se delicia disso, tá? Então, versículo 15, Deus continua falando: porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando ainda lá para a serpente, que na verdade é o diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, Deus está falando agora de uma descendência, tá? E haverá realmente esta inimizade. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, voltando no 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este
veja bem, esse descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que é isso daqui, ó? O descendente, que é Cristo, que ele vem da mulher, tá? Isso é bem em épocas futuras, quando ele está dizendo aqui, e Deus ainda vai trabalhar em várias gerações para chegar ao Cristo, que é o tão esperado até dos judeus, que já chegou para nós, glória a Deus. Os judeus não acreditaram, né, que Jesus é o Messias, mas nós cremos, glória a Deus, e esse é um outro assunto, nós vamos abordar mais lá na frente. Mas aqui, como que isso ocorreu? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que interessante. Então Jesus Cristo, ele quando está ali na cruz, pode reparar, Satanás fere o que? O calcanhar dele. Então quando Jesus, ele está, vocês sabem que ele foi pregado numa cruz, um prego na mão direita, outro prego na mão esquerda, os dois pés ficaram um em cima do outro, e aí houve os dois pés, um em cima do outro, e aquele prego que enfiou no meio dos dois pés e cravou ali naquela madeira. Então o calcanhar dele ficava apoiado aqui, né, na madeirinha, segurando todo o corpo dele, o peso dele. Quando então o calcanhar dele feriu, não aguentava mais o peso, então ali Jesus morre ali, porque ele entrega a sua vida. Mas olha que interessante, mas veja bem, este descendente da mulher, que é Cristo, te ferirá a cabeça. Como que Cristo feriu a cabeça de Satanás? Ou seja, destruiu ele. Quando Jesus morreu na cruz, sem pecado, por mim e por você. Por quê? É interessante, quando Deus dá ordem para Adão e Eva para não comer, se come, morre, agora Deus já está trazendo todo um planejamento para salvar este homem, tanto é que vocês vão ver daqui a pouquinho, mais nos versículos, que Deus vai expulsar Adão e Eva, e qual o motivo que ele expulsou, qual é o motivo pela qual Deus estará expulsando o homem. Vocês vão ver o grande amor de Deus. Mas olha que interessante, já aqui tem a primeira promessa. A primeira promessa na Bíblia é Gênesis 3,15. Ele já está prometendo vir o Cristo, o Messias, que vai ferir a cabeça de Satanás. Ou seja, vai tirar o reino dele, né? Vai tirar essa coroa dele. Vai tirar agora esse poder que foi dado a ele, que o homem deu as coisas da terra para ele, que Adão está entregando tudo para ele. Então, Jesus, que é o descendente, vem e fere o diabo na cabeça, porque quando ele morre, então a Jesus é dado para Jesus a chave do inferno, o poder da morte, toda autoridade é dada a Cristo quando ele morre ali na cruz. E por isso que então Jesus fere a cabeça da serpente. E aí então continua, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Então ali existia um certo sofrimento, de acordo com a palavra, mas era tranquilo, não é? Por causa da desobediência dela, o seu sofrimento foi multiplicado sobremodo. Veja bem, em meio a dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então você lembra daquela questão da autoridade, submissão lá? Vocês lembram? Então, Paulo deixa claro isso. Só que quando muda o governo, quando Satanás inverte os papéis, é um grande problema. Então tem que prestar atenção nisso. Aí chega para Adão, e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse. Aí olha que interessante, né? Quando foi a serpente, Deus trata com ela e vai até ferir a cabeça da serpente. Quando é a mulher, é interessante que Deus traz sobre essa mulher mais dores, mais sofrimentos sobre a luz, e ainda diz que o homem vai te governar. Mas é interessante, quando é o homem, olha que coisa que eu observei aqui, né? Quando é o homem, ele diz assim: visto que atendesse a voz de tua mulher, então maldita é a terra por tua causa. Então a primeira coisa é a terra que estava debaixo da autoridade dele, ela é amaldiçoada. Olha que coisa. E em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Aí agora ele tem que suar
para ganhar o pão de cada dia. Ela produzirá também cardos e abrolhos, né? No caso, a terra. E tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Entendeu? E aí, a situação aqui, ela é definida para cada vamos dizer assim, uma punição pelo fato deles terem desobedecido a Deus. Então, meus amados, quando Deus fala algo, vamos obedecer. Porque quando não obedecemos, pode ter certeza que sempre tem uma punição, sempre tem algo. Lembra dos vídeos anteriores que nós colhemos aquilo que plantamos? Então nós temos que verdadeiramente, queridos, atentar ao que Deus está falando e obedecer. E é muito interessante nós entendemos esses 3 pontos aqui. Porque Adão pecou, a Eva pecou, então Deus já prepara o Cristo, que vai ferir a cabeça do diabo na plenitude dos tempos. A mulher começa a ter dores de parto, o homem governa a mulher, a terra se torna maldita e o homem agora, no suor do rosto dele, vai ter que comer o pão através de muito trabalho, muito suor e com muita dificuldade, coisas que isso não ocorreria. E o pior de tudo é que a morte entrou nele e ele diz: agora tu és pó e ao pó retornarás, tanto para a mulher como para o homem. E nós sabemos que isso acontece até hoje. Todos nós um dia vamos morrer e vamos voltar ao pó. Tudo isso por causa da desobediência que Adão cometeu lá atrás. Se inscreva no canal, divulgue essas mensagens a todos aqueles que estão no seu coração e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, um grande abraço.